como algo instrumental, né, ela orienta os atores. O profissional de relações internacionais, né, a maioria de vocês que estão aqui me assistindo está estudando relações internacionais. O profissional de RI, ele vai trabalhar na prática, na maioria das vezes, como assessor dos atores, como alguém que vai, né, ajudar os atores a tomar as suas decisões. Então, esse profissional, ele vai ser o tempo todo demandado a analisar a conjuntura de modo a orientar os tomadores de decisão para os quais ele ou ela trabalha, para orientar governos. Quando eu falo governos, eu não estou falando nem tanto do governo federal, né? Quantas prefeituras têm assessores de relações internacionais, governos estaduais, secretarias, né? Vários níveis, né? Empresas, né? Sindicatos de empresas, associações, partidos políticos, organizações não governamentais, movimentos sociais, né? Então, a análise de conjuntura ela tem esse papel, digamos assim, prático, né? Ou pragmático, né? E esses atores eles precisam de análise de conjuntura, né? O risco que um ator corre quando não tem uma boa análise de conjuntura é enorme, né? Eu vou dar para vocês um exemplo da história contemporânea, né, sobre as consequências de uma análise de conjuntura errada, né? É o caso da Primeira Guerra do Golfo, em 1990-91, né? Quando a gente olha, né, o que aconteceu com o governante do Iraque naquela época, que era o famoso Saddam Hussein, né? Em 1990, Saddam Hussein invadiu o Kuwait, um país árabe do Golfo Pérsico, vizinho, né, ao Iraque, bem menor e mais fraco militarmente do que o Iraque, um país muito rico em petróleo, né? E Saddam Hussein, quando, né, iniciou essa aventura militar, ele acreditava que a conjuntura em 1990 ainda era a mesma conjuntura da década de 1980, quando o mundo ainda estava mergulhado na Guerra Fria. Naquela conjuntura anterior, né, dos anos 70, dos anos 80, da Guerra Fria, os Estados Unidos, que era um aliado do Kuwait, provavelmente aceitariam que o Iraque invadisse e anexasse o Kuwait, porque o governo do Iraque era aliado à União Soviética. E para os Estados Unidos brigar com o Iraque significaria brigar com os russos. Certamente o Kuwait não era algo tão importante, né, que fizesse os Estados Unidos chegarem a um confronto, bater de frente com a União Soviética, com o risco de uma nova guerra mundial, por causa de um país pequenininho, com uma importância limitada na cena internacional, né? No entanto, isso Saddam Hussein não percebeu, porque a análise de conjuntura dele era tosca, era completamente equivocada. Saddam Hussein não percebeu que em 1990 a Guerra Fria já tinha terminado. No ano anterior, 1989, caiu o Muro de Berlim, né? Os soviéticos, governados pelo Mikhail Gorbachev, eles já tinham abandonado os seus aliados pelo mundo afora, no Oriente Médio, na América Latina, no caso de Cuba, né? A União Soviética estava só interessada em fazer as pazes com os Estados Unidos e com o chamado Ocidente, né? E do outro lado, os Estados Unidos, eles estavam interessadíssimos em se afirmar como superpotência aos olhos do mundo. Os Estados Unidos emergiram como os vencedores da Guerra Fria. E eles queriam deixar isso claro para o mundo, mostrar que nós somos a única superpotência, nós somos o grande império global, nós é que vamos ditar as regras no mundo daqui para frente, né? Nesse espírito, né, de euforia dos Estados Unidos, né, após o triunfo na Guerra Fria, o presidente dos Estados Unidos na época, que era o George Bush pai, né, pai do George W. Bush,
né, que governou no início dos anos 2000, né, o Bush ele resolveu então jogar pesado contra o Iraque. Bush mobilizou uma força militar internacional gigantesca e em poucos meses massacrou as tropas do Iraque que haviam ocupado o Kuwait. Saddam Hussein sofreu uma derrota devastadora porque não foi capaz de analisar corretamente a conjuntura naquele momento. Então, com isso, com essa lembrança do Saddam Hussein, a gente encerra, né, essa parte, né, e em seguida, né, eu vou gravar também, né, a segunda parte nessas 4 aulas sobre análise de conjuntura. Então, um abraço a todos vocês. Quem quiser interagir, fazer perguntas, comentários, etc., né, qualquer momento, no horário de aula ou fora do horário de aula, né, entra ali no grupo. No horário de aula é meu compromisso de estar em contato com vocês, mas fora do horário de aula também, na medida que eu tenha tempo, eu vou respondendo. Ok, gente? Então paro por aqui. Um abraço a todos, protejam-se nessa quarentena, a conjuntura de saúde também não está brincadeira, a gente está vendo aí diariamente, né, a situação que a gente está vivendo no país. Eu não confio nessas estatísticas sobre pessoas contaminadas, sobre pessoas que morreram pelo Covid-19, né? Certamente o número de vítimas e o número de pessoas contaminadas é muito maior do que aquele que é admitido oficialmente no governo, pelo governo. Então, né, vamos botar as barbas de molho, né, e manter a quarentena, né, nos proteger para que nós e os nossos familiares saiamos vivos, né, dessa história. Abraço então a todos.